Muito bem, continuamos aqui com a nossa aula, a instrução da Escola de Adoração Profética Querubins. Vamos chegando para mais uma aula bônus para você nesse dia tão abençoado. Então eu conto com a tua atenção, porque o assunto aqui vai ser de extrema importância para você. Nós vamos entrar na segunda parte, integrando a adoração sincera na vida diária. Esse tema é um tema muito importante. Lembrando que a adoração não acontece somente no espaço físico, do ambiente da igreja, da congregação, mas ela acontece também no lado externo, do lado de fora, onde você convive com seus familiares, né, no trabalho, na escola, em todos os ambientes que você frequenta. Então vamos lá para a nossa segunda parte, integrando a adoração sincera na vida diária. Primeiro ponto, a adoração no trabalho diário. Preste bem atenção nesse tema que nós vamos aqui abordar. A adoração não é restrita. Ela não é restrita apenas no ambiente de trabalho e nem também no ambiente religioso, como eu mencionei. Não só dentro da igreja, mas também como fora da igreja. Não só dentro do trabalho, dentro da sua faculdade, do seu emprego, da sua escola, mas também fora do ambiente religioso, ou seja, fora da igreja. Podemos adorar a Deus em todas as áreas. Podemos adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive no trabalho. Ao realizarmos nossas tarefas diárias com excelência e integridade, estamos adorando a Deus. Ou seja, a adoração ela não se restringe somente dentro da igreja. Ela pode ser feita fora. Ela pode ser feita fora do trabalho, como eu disse, na escola, na faculdade, num banco lá de uma praça, sentado, lendo um livro, escutando um louvor, tocando um violão junto com uns amigos. Então, ela não se restringe apenas naquele ambiente, mas num contexto geral de toda a nossa vivência. Então nós podemos adorar a Deus em todas as áreas de nossa vida, inclusive lá no teu próprio trabalho, desde que você não misture as coisas, desde que você não tenha esse conflito com a direção do seu emprego. Não pode misturar as coisas, lembre-se bem, não pode misturar as coisas. Horário de trabalho é trabalho, mas horário de intervalo é intervalo. No horário de intervalo, tudo bem, mas na hora do trabalho, é trabalho, é foco no trabalho. Então você tem que ser muito equilibrado nessa parte para não causar esse tumulto, essa confusão, para que você possa entender esse contexto, que podemos adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive no trabalho. Podemos adorar a Deus, sim, livremente. Você pode adorar, mas você tem que ter um equilíbrio, tá bom? Seguindo, a importância da gratidão constante. A importância da gratidão constante. No livro de 1 Tessalonicenses 5:18, diz assim, acompanhe aqui na tela. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Ou seja, em tudo dai graça. Tudo que você for fazer, dê graças. Em tudo que você tem que ter uma gratidão constante. O livro está dizendo assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, esta palavra, ela deve andar continuamente contigo, constantemente contigo. Ela precisa estar inserida na tua vida. Em tudo que você for fazer, você tem que dar graças a Deus. Não que na hora do trabalho que você esteja desenvolvendo, você vai parar ali, interromper o cronograma da sua empresa, do teu trabalho ali, para falar sobre religião. Não é isso. Mas é ali você está dando graças a Deus mentalmente, está fazendo a tua tarefa concentrado, mas ali você dá glória a Deus, você vai glorificando, vai agradecendo a Deus, né, pelas suas conquistas, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, pela sua vida. Então, em tudo dai graça. Tudo que você for fazer, olha bem o texto, diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade. Deus, ele se alegra quando você reconhece que Ele é o Deus doador de tudo. Esta passagem destaca ela destaca a importância da gratidão na vida do crente e enfatiza que expressar agradecimentos em todas as circunstâncias é a vontade de Deus. Então, em todas as áreas da sua vida, você procure meditar nisso. Todas as circunstâncias, todas.
todas as circunstâncias, seja favoráveis, seja não muito favoráveis, ou melhor dizendo, seja numa dificuldade, numa luta, tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Em tudo dai graças. Nós acabamos de ler aqui a passagem. Paulo, preste bem atenção, Paulo não limita a ação de dar graças a momentos específicos. Segura um pouco aí. Momentos específicos. Paulo não limita esse período. Então, todo momento você pode estar conectado com o Eterno. Todo momento você pode estar ligado com Jesus. Então, a ação de dar graças a momentos específicos ou situações favoráveis não é limitado a isso. Você pode fazer extra isso. Por isso que eu falo para você, você não pode parar ali a tua rotina de trabalho, mas você pode ali mentalmente, né? Você pode estar conectado espiritualmente, fazendo a sua tarefa, mas na sua mente sempre meditando. Mente vazia é a oficina do diabo. Então é importante você estar conectado com o Senhor e em tudo você dar graças. Ele instrui os cristãos a expressarem gratidão. Você tem expressado gratidão em todas as circunstâncias da sua vida? Sejam elas desafiadoras ou alegres, né? Então o apóstolo Paulo ele não limita a um espaço específico, mas ele nos orienta a expressar essa gratidão em qualquer circunstância da nossa vida, seja elas favoráveis ou seja elas não favoráveis, sejam elas desafiadoras ou sejam elas alegres. Então é em todo momento, você dirigente, você de repente pensa assim, mas não está dando certo que eu tô, né, não está correspondendo. Com o passar do tempo você vai ajustando, você vai adequando e com o dia a dia você vai aprendendo, vai tendo mais experiências, mas em todo esse período expresse sua gratidão, porque no andar da carruagem o Senhor vai te alcançar e vai te recompensar em nome de Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. Olhe bem, a gratidão não é apenas uma sugestão, mas é uma expressão da vontade divina para os crentes. Mas é uma expressão da vontade, ou seja, Deus ele nos oferece algo de graça. Vamos falar assim, vamos falar dessa maneira. Mas ele no fundo, vamos tentar explicar para você, no fundo, ele sente-se alegre quando você reconhece que foi ele. Entendeu? A gratidão é apenas uma sugestão. É só uma sugestão. Mas a expressão da vontade divina para os crentes é que você realmente, em todo tempo, veja bem o que diz aqui, ó, em todo tempo, né, você possa, não com momentos específicos, mas possa expressar a gratidão a Deus por todas as dádivas, por todas as bênçãos alcançadas. Então Deus deseja que seu povo viva uma vida marcada pela gratidão. Olha o desejo. O desejo de Deus é o seguinte, que o seu povo viva uma vida marcada pela gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Reconhecendo sua soberania e a bondade, independentemente da circunstância. Como eu disse, não importa o momento que você esteja passando, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Esse é o texto bíblico. Então seguimos adiante. Em Cristo Jesus para convosco. Para a gente meditar no finalzinho aqui desse texto. Diz assim a palavra. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta expressão, ela ressalta a vontade de Deus para os crentes. Ou seja, é moldada pelo relacionamento que eles têm com Cristo Jesus. Essa expressão ressalta uma intimidade. É a melhor definição, intimidade. Essa expressão ressalta uma intimidade. Intimidade com quem? Com Cristo Jesus. Então, que a vontade de Deus para os crentes, qual é essa vontade? Que expressão ressalta? Um relacionamento. Ela é moldada pelo relacionamento que nós temos com o nosso Senhor. Então, essa expressão ressalta em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, é um desejo de Deus para com Cristo, para conosco. Entendeu? Então, em Cristo Jesus, para conosco, para convosco. Essa expressão é o que ressalta a vontade de Deus. A conexão com Jesus é central para entender e viver de acordo com a vontade divina. Isso inclui prática de gratidão. Tudo dá graça
Essa é a conexão central para entender e viver de acordo com a vontade divina em Cristo Jesus para convosco. No livro de 1 Tessalonicenses 5,18, destaca a importância da gratidão contínua na vida cristã. Esta expressão de agradecimento não apenas reflete uma atitude positiva, mas também está alinhada com a vontade de Deus para os crentes, revelando-se um relacionamento de fé. Então, no momento que você tem essa gratidão, que você destaca isso na sua vida, surge uma revelação de um relacionamento de fé. Um relacionamento de fé. Porque em tudo você está dando graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo. É a vontade de Deus em Cristo para você. Então, quando você entende isso, que em todo momento não há limite, Paulo não delimita um ambiente específico, mas em tudo dá graça. Tudo dá graça. Isso se revela em um relacionamento de fé em Cristo Jesus. A gratidão é uma expressão vital da adoração divina. Se você diz que adora o Senhor, se você diz que está adorando ao Senhor, mas você não tem um pingo de gratidão, essa adoração não é sincera. Se você agradece a Deus, mesmo não tendo ainda os recursos necessários, mas você pode expressar isso, isso se torna uma expressão vital da adoração sincera. Ou seja, esse fluir, dirigente, você que conduz esse coral, a área do canto, você vai perceber que quando você é uma pessoa grata a Deus pelo seu ministério, pelo dom que Deus te deu, a sua arma fica mais afiada, o seu machado fica mais afiado, e aí não precisa golpear com muita força. Então a gratidão é uma expressão vital, é necessária da adoração sincera. Ao cultivarmos um coração grato em todas as circunstâncias, reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Ou seja, quando nós cultivamos um coração grato em todas as circunstâncias, reconhecemos a soberania de Deus. Como eu disse, se você não é grato pelo que Deus tem te alcançado, ao seu ministério, à sua vida, você não consegue reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. Logo, quando você reconhece, automaticamente a manifestação da soberania de Deus é revelada a você e no ambiente que você convive. Isso não apenas nos aproxima de Deus, mas também impacta positivamente o nosso relacionamento com o outro. Ou seja, o que era antes individual se torna único, unido, estão unidos. Quando nós reconhecemos e temos essa gratidão, essa expressão vital da adoração sincera, nós temos uma união e isso impacta positivamente no relacionamento da congregação, no relacionamento do louvor, do coral, das equipes, enfim. Adoração na tomada de decisões. Olha só, adoração na tomada de decisões. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Olha que forte essa palavra. Seguimos adiante na tomada de decisão. Vamos lá. Versículo seguinte. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, o caminho está tortuoso, o caminho está torto. Imagine aqui um caminho assim, ó, todo torto. Né? Um caminho todo torto. Todo torto. Todo torto. A Bíblia está dizendo, reconhece-o em todos os teus caminhos, que o Senhor, Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai endireitar o teu caminho. Ele vai acabar com essa confusão, Ele vai trazer tudo alinhado. É o que a Bíblia diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Caminhos tortuosos que estava tirando você do seu destino, o Senhor vai parar e vai alinhar você ao seu caminho real. Bom? Seguimos adiante. Esses versículos podem ser divididos em 3 instruções essenciais. Confia no Senhor de todo o teu coração. Aqui o autor aconselha a confiar completamente em Deus sem reservas. Então, aqui é aconselhado a confiar completamente em Deus, sem reservas. Sem reservas. Entrega total, sem
desconfiança, sem duvidar, porque se você já duvidou em teu coração, então não adianta. Mas é você confiar de todo o teu coração no Senhor. O texto diz que isso implica em uma entrega total, sem depender apenas do próprio entendimento humano ou lógica. Claro que o nosso entendimento humano vai dizer algo, a lógica vai falar outra coisa também, mas a fé é isso, é confiança. A fé é confiança. Não te estribes no teu próprio entendimento. Olha só, não confie no teu próprio entendimento apenas. A instrução continua alertando contra depender exclusivamente da sabedoria humana. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que domina uma determinada área de instrumentos. Naquela área instrumental, eu sou um exímio musicista. Eu sou uma pessoa que tem discernimento, né, de partitura, de cifras, de harmonia, musicalmente falando, não tem problema. Mas a Bíblia está dizendo para nós reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E Ele endireitará nossas veredas. Não adianta o meu instrumento estar afinado, eu cantar muito bem, eu fazer ali a parte vocal perfeitamente, instrumental, mas o espiritual está desafinado, está fora do tom, está desregulado, está faltando uma corda, um exemplo, entendeu? Olha o que a Bíblia diz. Não seja sábio dos teus próprios olhos, teme ao Senhor e te aparta do mal. Então não te estribe do teu próprio entendimento, porque esta instrução, ela nos dá um alerta contra depender exclusivamente da sabedoria humana. Você vai tentar passar ali algo e vai ser somente uma apresentação e não uma adoração. Em vez disso, a confiança deve estar firmemente ancorada em Deus. Ela deve estar conectada em Deus, reconhecendo a limitação do entendimento humano. Mas a nossa confiança, ela tem que estar conectada, preste atenção, em Deus. Aí, meu irmão, minha irmã, o seu dom musical com a parte espiritual, elas vão se fundir. E quando elas se fundirem, elas vão estar aliançadas e vão trazer um resultado para a congregação, para o ouvinte, para a pessoa que está no público, tremenda. É como diz o ditado, unindo o útil ao agradável. Então vai dar um resultado sobre a congregação tremenda. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A terceira instrução destaca a importância de envolver Deus em todas as áreas da sua vida. O louvor está sendo para quem? Para o irmão da igreja? Para o pastor? Para o missionário? Para o público? Não. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O alvo de tudo que você for fazer tem que estar ao centro, é Cristo, é Jesus. O louvor seja para Ele. A Bíblia está dizendo, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então aqui a importância de envolver Deus em todas as áreas da nossa vida é primordial, é vital. E ao reconhecer a presença e a orientação de Deus em cada aspecto da nossa vida, confiando nele. Olha só, confiando nele de todo o nosso coração. A promessa é que Ele guiará e endireitará os nossos caminhos. Ou seja, confiança em Deus, resultado positivo. Não confia em Deus, é só uma apresentação. Os versículos são uma chamada à confiança e submissão e reconhecimento da sabedoria. Os versículos são uma chamada à confiança e submissão e reconhecimento da soberania de Deus na vida diária. Eles expressam a ideia de que confiar em Deus e seguir seus caminhos resultará em uma vida mais alinhada com a vontade e propósito. Então, os versículos que nós acabamos de mencionar, eles destacam, eles expressam a ideia de que confiar em Deus e seguir os seus caminhos resultará. Né? Isso não é hipoteticamente, isso é uma realidade. Então, é uma realidade de uma vida mais alinhada com a vontade e propósitos de Deus. Ok? Tomar decisões baseadas na confiança e na busca e da vontade de Deus é uma forma prática de adoração. Tomar decisões baseadas na confiança e na busca da vontade de Deus é uma forma prática de adoração. Ao reconhecermos a orientação divina em nossas escolhas, estamos demonstrando nossa dependência, reverência ao Senhor. Então, quando nós baseamos a nossa confiança na vontade de Deus, nós estamos adorando ao Senhor. Nós estamos reverenciando ao Senhor.
quando nós depositamos a nossa confiança nele, essa confiança é baseada na busca da vontade de Deus, se torna uma prática, se torna um reflexo, é um exercício de demonstração de dependência e reverência ao Senhor. Porque como é bom você estar debaixo de uma proteção espiritual divina, né? É maravilhoso você saber que Deus está aprovando aquilo. Você não vai ouvir uma voz do céu assim dizer, olha, eu aprovo isso. Não, você vai sentir a aprovação de Deus nos resultados, demonstrando a nossa dependência e da nossa reverência. Adoração na comunhão fraternal. Adoração também se manifesta nas relações interpessoais. Ao amarmos e servirmos aos outros, olha só, a nossa relação interpessoal, no âmbito da igreja, fora da igreja, na congregação, com as pessoas de todas as classes, a adoração também se manifesta nas relações interpessoais, né? Interpessoais. Estamos adorando a Deus. Quando você serve as pessoas nesse relacionamento interpessoal, o amor de Deus é uma expressão, ou melhor dizendo, o amor de Deus ao próximo é uma extensão natural da adoração sincera. Que maravilha! Nessa segunda parte da aula bônus, exploramos como integrar a adoração sincera em nossas vidas diárias. A adoração vai além dos momentos isolados e se torna um estilo de vida que influencia nossas ações, palavras e atitudes. Que possamos continuar a buscar uma adoração que transforma não apenas nosso momento de culto, mas toda a nossa existência, que a presença de Deus permeie cada aspecto de nossa vida, nos capacitando a viver de maneira que o glorifique em todos os momentos.